Fala aí galera, tudo bem com vocês? Você está no canal OnLife, eu sou o William. E eu sou a Fabíola. E no vídeo de hoje nós vamos começar um novo quadro aqui no canal. Seja bem-vindo ao novo quadro que se chama Viajando nas Ideias. Olá pessoal, hoje estamos aqui nesse cenário lindo, incrível, em Portugal, na região que faz parte do Concelho de Setúbal. Estamos aqui na Praia das Bicas, se chama. É um local muito agradável, com falésia, e o William vai colocar algumas imagens desse lugar muito gostoso para apresentar para vocês um quadro novo no canal que se chama Viajando nas Ideias. Nada mais é do que um momento para nós sentarmos e expor as nossas ideias sinceras sobre vários assuntos. Hoje nosso papo vai ser nós dois falando sobre a nossa inspiração. O nosso tema de hoje é inspiração, porém os próximos teremos convidados, né? E quem sabe se um dia a gente encontrar alguns nossos amigos na estrada, a gente possa também falar um pouquinho sobre esse estilo de vida que é esse estilo nômade, esse estilo de viagem tão diferente. E será que é para todo mundo esse estilo de viagem? Ou não é para todo mundo? Então, se você gosta desse estilo de vídeo, que é uma conversa para saber um pouco da nossa vida, para nós trocar uma ideia com vocês, para nós viajarmos na ideia juntos, se inscreva no canal e deixa um comentário. Eu gostei desse tipo de vídeo, que nós vamos continuar. E com o tema do vídeo de hoje, que é inspiração, eu quero começar a perguntar para ela, porque ela foi a primeira que começou a ter a inspiração de viver uma vida de motorhome. Baby, o que te inspirou a viver a vida de motorhome? Bom, para mim, a minha inspiração inicial para o motorhome em si foi um programa na TV Globo que se chamava América do Sul sobre Rodas, que era um quadro dentro do programa Como Será, apresentado pela Sandra Annenberg. E o quadro América do Sul sobre Rodas, ele foi um quadro ali mais ou menos 2016, 2017, né, Will? E tinha um apresentador da Globo que era o Max Fercondini e a Amanda Richter. E quando eu assisti aquele programa, eu me identifiquei demais, porque você tem um estilo de viagem muito diferente. O motorhome, ele proporciona você ter experiências que são particulares e peculiares, porque você ir de avião, você fica preso naquele roteiro, a não ser que você alugue um carro, mas mesmo assim, a vida dentro do motorhome é diferente. E esse casal, eles fizeram a América do Sul a alguns países. Eles foram para a Argentina, foram para o Uruguai, Colômbia. Eles não chegaram a ir até o Ushuaia, fizeram alguns países, mas foram vários meses assistindo eles, se eu não me engano, era no sábado ou no domingo de manhã, e fez parte da minha rotina durante aqueles meses, aquele programa. E essa foi a minha inspiração de motorhome. Para você, William. Então, ela apresentou para mim o programa, que ela que descobriu o programa. Quando eu vi aquele programa, eu achei legal, interessante, né? A pessoa poder pegar o carro e sair lá do Brasil, da região do Rio de Janeiro, São Paulo, e até o Ushuaia, lá na Argentina. Eu achei assim bem incrível, interessante. Mas ao mesmo tempo, como eu sou assim um pouco racional demais, eu fiquei assim pensando, mano, essa vida também não é para qualquer um, porque o cara, ele é ator da Globo, então ele deve ser rico, ele deve ter dinheiro para comprar um carro, alugar o carro e ir até o sul da Argentina, ou ter dinheiro para pagar a viagem toda, pedágios, gasolina, comida. Então, ao mesmo tempo que eu achei assim legal, eu comecei a assistir alguns episódios com ela. Ao mesmo tempo eu também peguei e fiquei assim pensando que talvez não seria tão possível para nós, mero mortais, que viviam uma vida normal, né? Você acha que a sua vida de infância também te inspirou a viver
viajando de motorhome? Como que foi a sua infância? A infância, na minha infância, na minha família, o lazer sempre fez parte. Mas sempre fez parte de uma forma limitada, né? Eu nunca havia saído do estado de São Paulo. Nós íamos a parques, a shopping, que é o Passeio de Paulista, né? E às vezes durante as férias as praias que eram próximas, mas uma viagem assim muito distante não fez parte da minha infância. Era somente desse jeito assim, férias, feriados, ia a parques e lugares próximos, basicamente isso. Mas era um momento de muita felicidade e ali já era o suficiente para mim. Mal sabia eu que existia um mundão enorme com milhares de culturas, inclusive até dentro do Brasil, tantas e tantas culturas para serem exploradas. Deu para explorar, mas acho que também, né, William, tem um adendo aí, né? Mas também nem dei muito tempo para meus pais viajar comigo, né? Nós casamos tão cedo. Nós casamos cedo. que já praticamente a gente começou a vida juntos. Casamos na adolescência, né? Então isso faz parte. E você, William? O que você me diz da sua infância? E a Fabíola, assim, falou muito bem, né? A nossa vida, quando nós éramos criança, lá na década de 90, poucas pessoas tinham dinheiro para aproveitar a vida e viajar, né? E com a minha família foi desse jeito. A minha família, juntamente com a família da Fabíola, lutava para sobreviver. Nós não tínhamos passeios. Eu só me lembro de uma única viagem. Até eu falo para a Fabíola, mas no outro episódio a gente vai falar sobre as viagens que nós fizemos na vida. Aí eu falo para vocês. Mas eu só me lembro de um lugar que nós viajamos em família, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E nós não ia em shopping, nós não ia em praia, nós não ia para muitos lugares juntos, não. Nós não frequentava restaurantes, mas era a luta assim para ter uma casa mais bonita. A preocupação da minha família era mais esse estilo de família. E não quer dizer que nenhuma ou outra está certa ou errada. Cada família tem um estilo de vida e a minha era desse jeito. Mas minha mãe sempre dizia que eu era uma pessoa bem quieta quando eu era criança, bem curiosa, e eu acho que a minha curiosidade me empolgou depois para mim ser adulto, viajante. Eu sempre queria saber o porquê das coisas, conhecer os lugares. Eu acho que isso me ajudou um pouquinho a me inspirar, a conhecer o mundo. Então, Fabi, depois desse programa que você assistiu e apresentou para mim, qual foi outra coisa que alimentou a inspiração de querer estar viajando, de viver uma vida de viagens? Bom, logo depois do América do Sul sobre Rodas, eu acredito que teve um outro programa que inspira bastante, que foi no SBT, que era Tô de Férias. Aquele programa era bom, hein? Era legal. Era legal, era gostoso de assistir. Tô de Férias. Era o Mário Frias com a esposa e 2 filhos viajando, porém era uma viagem roteirizada, né? Um programa com produção, né? Com todo um elenco, todo um cuidado atrás. E eles eram patrocinados por uma agência de turismo. E então eles mostravam a parte legal da viagem, né? Então iam a vários lugares, mas era já roteirizado. Mesmo assistindo aquele programa, eu sabia que não era algo compatível com a minha realidade naquele momento. Era gostoso de assistir para poder conhecer lugares novos, mas aquele estilo de vida, naquele momento, com agência de viagem, naquele estilo all inclusive, com hotéis caríssimos, nunca fez parte da minha realidade. E para você, teve algo que te inspirou depois do América do Sul sobre Rodas? Eu também assistia junto com você aquele programa com as crianças, era bem divertido, era um programa bem familiar, mas era gostoso de ver e se imaginar, né, sendo uma família, podendo viver
aquele estilo de vida. Mas eu imaginava que realmente era caro aquele estilo de vida, porque pagar passagem aérea, pagar inclusive, pagar hotéis, e muitos desses hotéis ainda tem o preço do parque que vai viajar, ou pagar um guia, então saiu uma coisa bem cara no final, né? E quando nós assistimos esse programa do Mário Frias, eu acho que ele inspirou nós a pegarmos e fazer nossas viagens, mesmo nós não tendo condição, sendo um casal jovem, saindo da adolescência praticamente, casando e não tendo dinheiro para nada, mas nós tentamos fazer... Era possível sonhar, pelo menos. Era possível sonhar pelo menos. E nós começamos a fazer umas viagens do nosso estilo. A nossa primeira viagem, a gente vai falar mais detalhado das nossas viagens no próximo episódio, mas só para vocês verem como que eram nossas viagens. A primeira viagem nós já tinha o nosso filho Matheus, o mais velho, e ele tinha uns 3 aninhos de idade, e nós pegamos um ônibus que descia de São Paulo até Santos, que era um ônibus expresso, que até chamava Expresso Brasileiro. Acho que essa empresa não existe mais hoje em dia. E nós fomos, eu e ela e uma criancinha pequena, e fomos para a praia, né? Curtir a praia e começar o nosso estilo de viagem. Mas assim, depois desse programa, amor, qual foi o próximo passo que te inspirou? Depois desse programa, entre 2017 e 2018, teve um aumento muito grande assim de consumo no YouTube. O YouTube veio com tudo e começou a surgir várias pessoas comuns fazendo canais e vlogs, né? Inclusive tinha um vlog de viagem Estevão pelo mundo, que eu gostava de assistir, e ele não anda de motorhome, era só um estilo de viagem. Meus filhos assistiam Renato Garcia, Edu Koff, vídeos de Minecraft, e para mim o YouTube ele sugeria o quê? Ele sugeria vídeos de viagem, de novas culturas, que era o que eu tinha interesse. E foi assim, aos primeiros canais de YouTube, que eu comecei a acompanhar de verdade, assim, de motorhome, que foi o Paz, Amor e Viagem, Los Bidus, Bem na Estrada, no centro para parar aqui. Nossa Senhora. Tome Rumo de Kombi, um casal super novinho, tinha um casal Se Joga na Estrada, um casal lá no Canadá que vivia lá e hoje eles estão no Brasil. E alguns canais a gente foi deixando de assistir e aí foi aparecendo outros. Teve outras áreas. Partiu. O Get You Side e assim foi indo, assim, essa comunidade foi crescendo de uma forma que a gente foi pegando algumas ideias e vendo a realidade de que não eram só pessoas da TV que conseguiam ter essa vida. Talvez na região sul a vida do motorhome já seja bem antiga, já seja bem comum, mas para mim que morava em São Paulo, na Zona Leste, não era algo tão comum. Então, quando surgiram esses canais, aí eu comecei a incentivar ainda mais o William. Falei, olha só esse canal, olha só esse lugar lindo no Brasil que nós nunca tínhamos ouvido falar. E esses casais, basicamente, eles faziam a rota que era sentido a Ushuaia, do Brasil até o Ushuaia e do Ushuaia até o Alasca, que é a rota pan-americana. Então, passava por muitos lugares. Para fazer essa rota seria pelo menos 2 anos e a gente sempre ali, maratonando e assistindo aqueles casais. Mas mesmo assim, não era um sonho possível naquele momento, mas o sonho já começou a virar um plano de vida. E eu também acho, tudo que a Fabíola falou, eu assino embaixo. Eu vejo que o YouTube, pelo menos para nós e para os nossos familiares ao redor, o YouTube que trouxe essa visão de viver uma vida de motorhome. Eu acho que isso era bastante enraizado nos Estados Unidos, né? Parece que eles têm uma cultura bem forte lá, mas eu acho que o YouTube
e bem na época da pandemia. Eu acho que começou a se criar uma comunidade bem grande com desejo de viajar de motorhome. Pelo menos para mim, eu me lembro assim bastante da época da pandemia, que nós ficamos fechados ali em casa, né? As pessoas não podiam sair. Eu e a Fabi maratonamos um monte de vídeo desses canais famosos aí do pessoal de motorhome. E todos esses nomes que ela falou, todos esses que vocês assistem aí do Brasil, todos eles foram inspirações para nós. Nós assistimos todos. Eu lembro de outras áreas, Novinho, de Kombi, eu me lembro do Tome Rumo, do Paz, Amor e Viagem, nós gostávamos muito deles, nós assistíamos. Foi bem bacana, são inúmeros, né? O casal lá bem na estrada, o do Canadá, quando eu vi aquele casal lá no Canadá, que eles eram brasileiros e estavam lá no Canadá andando de motorhome, eu falei, nossa, mano, que da hora, um dia eu vou poder talvez ir até lá também, andar no Canadá, eu gostaria muito de conhecer o Canadá, a neve, eu nunca tinha visto, o urso, então foi muito bacana conhecer esses casais e acompanhar ele. E eles se tornaram grandes inspirações para nós, né? Inclusive hoje nós estamos aqui, fazendo o mesmo trabalho que eles, estamos viajando de motorhome, eu e a Fabi, pela Europa, e estamos aqui com esse canal maravilhoso, tentando fazer o melhor conteúdo para vocês e convidar vocês a virem viajar juntamente conosco no nosso canal. Alguns canais mais atuais que para nós é atuais, né? Nós começamos a assistir pós-Portugal, era o Abraça Trip, muito legal acompanhar a energia deles, Next Sunset, sobre a nossa jornada incrível até aqui. Gostamos de assistir também Slow Rider, que é um canal com a Cami e o Lucas, que viajam com 2 gatos fofíssimos. O legal do canal deles é que a parte de edição e o carisma deles é muito legal, muito impressionante. Hoje em dia nos espelhamos também bastante neles. E Viaje Porque é Preciso, agora com o Eros e também nos identificamos que eles moram aqui em Portugal. Existem algumas famílias também que vivem em Portugal, mas não registram. Tem muitas pessoas por onde a gente anda aqui, mas só que essas pessoas, elas só viajam e não gravam, não registram esses momentos, ou registram, mas não publicam para as outras pessoas, né? Hoje, talvez não é uma possibilidade como um estilo de vida, mas você talvez pode tentar alugar faz um teste, faça pelo menos uma vez na vida uma viagem com a sua família de motorhome e veja se você gosta desse estilo ou não, né? Mas para nós tem valido muito a pena e a gente conseguiu encontrar e se identificar nesse estilo de vida. Falou muito bem, meu amor. E é verdade, nós queremos deixar aqui gravado para você. Se ainda você não consegue viver essa vida de viajante de motorhome, continue sonhando, lute por isso que você vai conseguir. Do mesmo jeito também nós não tínhamos condições, mas nós lutamos para nós chegarmos aonde nós chegamos aqui. E o seu sonho também pode ser realidade. E eu gostaria que você dissesse aqui embaixo para nós, nos comentários, o que está te inspirando a querer viver uma vida de motorhome. E para você que já está na estrada, deixa aqui embaixo também um comentário, quem foi que te inspirou a viver essa vida de motorhome. Então, esse é o nosso primeiro episódio do quadro Viajando nas Ideias. Queremos trocar essa ideia assim com vocês, sem preconceito, sem máscaras, dizer como que a vida é. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui o seu like para nós fazermos mais vídeo nesse sentido. E se tiver alguma pergunta também, manda a sua pergunta, quem sabe ela vira um tópico no nosso próximo vídeo. E se hoje você não está em condições de sair e de poder viajar, viaje conosco. Acompanhe os nossos vídeos, descubra novos lugares como nós estamos descobrindo junto com a gente através dos nossos vídeos. Maratone o nosso canal, tem várias aventuras já durante esses meses que nós estamos vivendo por aqui. E nós desejamos isso, que um dia você esteja aqui também, viajando com o seu motorhome. Lembre-se, One Life, a vida é única e você vai chegar lá também. Um grande abraço
Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Um abraço, até mais. Tchau!